Você já imaginou governar um império, liderar exércitos ou enfrentar o caos do mundo e ainda assim manter a mente em paz? Parece impossível, certo? Mas ao longo da história, grandes líderes realmente conseguiram isso. E o segredo deles estava numa filosofia simples, porém profunda, o estoicismo. Esses líderes não apenas estudavam as ideias estoicas, eles viviam o estoicismo. Em meio a guerras, traições, crises e perdas pessoais, mantiveram a calma, o raciocínio e a clareza. E, curiosamente, nem todos eram filósofos. Muitos eram reis, generais e até prisioneiros. Hoje, você vai conhecer quem foram esses líderes históricos que aplicaram o estoicismo na prática e como eles transformaram sabedoria antiga em poder real. Prepare-se para descobrir o lado mais humano e ao mesmo tempo mais forte dos grandes nomes da história. Quando falamos de estoicismo e liderança, é impossível não começar por ele, Marco Aurélio, o imperador filósofo. Mas o que pouca gente sabe é que Marco Aurélio nunca quis ser imperador. Ele era um homem reservado, introspectivo, mais interessado em estudar e escrever do que em governar. Ainda assim, o destino o colocou no trono do império mais poderoso da Terra. Durante seu governo, ele enfrentou guerras devastadoras, epidemias e conspirações internas. E, em meio a tudo isso, escrevia, não discursos políticos, mas reflexões pessoais. Esses escritos se tornaram o livro Meditações, um verdadeiro manual de força interior. Em um dos trechos ele dizia, se está ao seu alcance, por que se irritar? Se não está, por que se preocupar? Essa era a essência de sua liderança. Agir onde tinha poder e aceitar o que estava fora do controle. Mesmo no campo de batalha, Marco Aurélio mantinha o hábito de escrever todas as manhãs, uma forma de limpar a mente antes de enfrentar o dia. Ele não governava pelo medo, mas pelo exemplo. E talvez por isso, até hoje, seja lembrado como um dos líderes mais humanos da história. Se Marco Aurélio era o estoico no trono, Epicteto era o estoico em correntes. Nascido escravo, ele cresceu sem liberdade, mas com uma mente indomável. Epicteto entendia na pele o que significava não ter controle sobre as circunstâncias externas. E foi justamente essa realidade que moldou seu principal ensinamento. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa ideia simples se tornou a base da liberdade interior, um conceito que influenciaria não apenas filósofos, mas também generais, líderes políticos e até prisioneiros de guerra séculos depois. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, James Stockdale, piloto americano capturado no Vietnã, sobreviveu 7 anos de tortura e isolamento usando os ensinamentos de Epicteto. Stockdale dizia que aprendeu, com o filósofo escravo, a diferença entre sofrer fisicamente e se desesperar mentalmente. Ele repetia mentalmente frases de Epicteto todos os dias, e quando voltou para casa, escreveu, "O estoicismo me salvou." Parece irônico, mas o homem que nasceu escravo acabou libertando mentalmente pessoas em todas as épocas, inclusive aquelas que, em teoria, eram livres. Outro nome essencial é Sêneca, o conselheiro de imperadores. Ele foi tutor e conselheiro de Nero, um dos governantes mais controversos da história de Roma. Mas a parte mais curiosa é que Sêneca não via o poder como algo glorioso. Ele o via como um teste filosófico. Estar perto do poder para ele era a forma mais extrema de colocar o estoicismo em prática. Manter a razão mesmo quando todos ao redor perdiam o controle. Sêneca vivia em um ambiente de luxos e intrigas, mas passava seus dias escrevendo sobre simplicidade, ética e virtude. Suas cartas falam sobre o valor do tempo, a importância de não desperdiçar a vida com futilidades e o dever de manter a paz interior, mesmo cercado de caos. Ele dizia, nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai.
Sêneca sabia que não poderia mudar Nero, mas podia se mudar a si mesmo, e foi isso que fez até o fim. Quando o imperador o condenou à morte, ele aceitou com serenidade e transformou seus últimos momentos em uma verdadeira lição de dignidade. A liderança de Sêneca não estava em comandar exércitos, mas em controlar a si mesmo diante do poder. E talvez por isso ele seja lembrado não como um político, mas como um exemplo eterno de sabedoria sob pressão. Pouca gente associa o rei Leônidas de Esparta ao estoicismo, mas a verdade é que muitos dos princípios que guiaram sua vida e sua morte eram profundamente estoicos. Leônidas acreditava que o destino era incontrolável, mas a honra era uma escolha. E quando levou seus 300 soldados às Termópilas para enfrentar o exército persa, ele sabia que não voltaria vivo. O que o movia não era a vitória, mas a virtude da coragem diante do inevitável. Em suas últimas palavras, registradas por historiadores gregos, Leônidas teria dito: "Comemos hoje, porque amanhã jantaremos no inferno." Essa frase, que parece bruta, carrega um ensinamento estoico profundo. Não se preocupar com o futuro, mas agir com presença e honra no momento presente. A filosofia estoica, mesmo sem o nome, já estava gravada no espírito de guerreiros e líderes que viam a vida não como algo a ser controlado, mas enfrentado com dignidade. Avançando muitos séculos, o estoicismo encontrou eco em um líder inesperado. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Washington mantinha em sua biblioteca pessoal várias obras de filosofia, incluindo traduções de Sêneca e Epicteto. E há registros de que ele lia passagens estoicas antes de batalhas e reuniões decisivas. Seu autocontrole era lendário, mesmo sob pressão extrema, como durante a Revolução Americana, quando suas tropas passavam fome e frio. Washington permanecia calmo, racional e focado. Uma de suas frases resume bem essa mentalidade: "A disciplina é a alma de um exército." Para os estoicos, a disciplina é justamente o pilar da liberdade interior. Washington aplicava isso na prática, mantendo compostura mesmo quando tudo parecia perdido. E talvez por isso tenha sido visto não apenas como um comandante, mas como um símbolo de equilíbrio moral em meio ao caos político. Poucos líderes modernos representam melhor o espírito estoico do que Nelson Mandela. Durante 27 anos preso, ele viveu o que Epicteto chamaria de teste supremo. Não controlar as circunstâncias, mas controlar sua mente e suas reações. Mandela foi humilhado, isolado e privado de tudo, menos da sua calma. Ele se recusava a permitir que o ódio o definisse. Em uma entrevista, após sua libertação, ele disse algo profundamente estoico: "Quando saí da prisão, percebi que, se não deixasse minha amargura para trás, ainda seria um prisioneiro." Mandela aplicou o princípio central do estoicismo: a liberdade verdadeira é interior. Assim como Epicteto, ele provou que o ser humano é capaz de manter dignidade mesmo quando o mundo tenta destruí-la. Seu perdão, sua serenidade e seu foco no bem comum o transformaram em um dos maiores exemplos vivos da filosofia em ação. Mesmo que ele nunca tenha se declarado um estoico. De imperadores a escravos, de guerreiros a presidentes, todos esses líderes tinham algo em comum. Sabiam que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Eles entenderam que as emoções são passageiras, que o destino é imprevisível e que o único controle real é o controle interno. Essa mentalidade é o que permitiu que enfrentassem tragédias, guerras e derrotas sem se quebrar. O estoicismo não os transformou em máquinas frias, pelo contrário. Os tornou mais humanos, mais conscientes e mais fortes. Em um mundo onde as lideranças parecem cada vez mais movidas por ego e impulsividade, lembrar desses exemplos é essencial. Eles nos mostram que a verdadeira grandeza é silenciosa e que liderar,
começa pelo simples ato de controlar a si mesmo. Se há uma coisa que o estoicismo ensina, é que as circunstâncias nunca definem um líder, a mente dele sim. E talvez essa seja a lição mais poderosa que podemos tirar desses nomes da história. Não precisamos de um trono, de riqueza ou de status para viver como verdadeiros líderes. Só precisamos agir com razão, coragem e equilíbrio, mesmo quando o mundo parece desabar. Se você gostou desse mergulho no lado estoico da história, curta o vídeo, inscreva-se no canal Estúdio Estoico e continue acompanhando nossas próximas reflexões, porque os maiores segredos da liderança estão nas mentes daqueles que aprenderam a dominar o próprio coração.